Você sabe do que algumas pessoas já haviam dito de você. Eu falei, Sim. cara, eu não conheço o Du ainda pessoalmente, né? Mas a gente acabou sabendo, coincidentemente, que a gente acabou tratando de alguns assuntos por conta dos nossos trabalhos, vamos dizer assim, oficiais. Sim. Mas assim, essa coisa dessa transição VHS-DVD, e aí Blockbuster chegando, Sim. enfim, a gente estava, pelo menos lá em São Paulo, vivendo isso também muito intensivo, né? Foi um momento assim muito marcante, eu acho que na questão comercial das cidades, né? Porque era muito comum, eu lembro, não sei, imagino que aqui em Ourinhos também, que era o seguinte, as programações de quinta e sexta-feira estavam sempre ligadas assim, ou o cara vai para um churrasco e passa na locadora e pega um filme, ou o cara vai pedir uma pizza, passa na locadora e pega o filme, ou o cara ia para alguma coisa, passa na locadora e pega o filme. Por quê? Porque essa era sexta-feira, você tinha que passar na locadora para pegar filme, entendeu? Aí aquela briga desgraçada, porque vinha lançamento, você não tinha os números suficientes de cópia para todo mundo, listinha de espera. Perfeito. Era assim aqui também ou não? Era exatamente assim. As locadoras mais tradicionais de Ourinhos, que todas trabalhavam com o VHS, Certo. então era aquela loucura. Quando chegava sexta, então, porque assim, você tentava pegar uma quantidade X de filmes para que o dono da locadora liberasse você para você ficar sexta, sábado, domingo, poder devolver só segunda. Isso. E isso era maravilhoso. Você poder... E outra, você tinha que reservar. Quando era um grande lançamento, a pessoa falava, não, esse lançamento você não pode, esse aqui você tem que devolver no sábado. Então reserva no sábado, que eu passo o final de semana com ele, se você tiver sorte de conseguir. E as locadoras nesse período nadaram de braçada, porque teve o período do Titanic, em VHS, aquele VHS duplo, o Rei Leão, que é aquela fita de VHS verde. Eu tenho todas elas. O Rei Leão, Gladiador, ele arrebentou nas locadoras. Só que essa transição, eu peguei, e isso foi o pulo do gato, porque é o seguinte, os filmes de VHS eram muito caros e muito pirateados. Né, muito pirateados, e aquilo tinha um grande problema, porque aquilo lá mofava, aquilo lá estourava a fita, e tinha uma série de problemas logísticos daquilo ali. O que acontece? Os dois locadores estavam se vendo à toa por uma razão simples. O DVD estava entrando para valer, e era uma mudança muito grande. Isso era 2000? 2000, exatamente. Acho que em 2000, em né? 2000. Começa, né? O que acontece? Você pegar um tijolão e trocar por um CD, porque veja bem, o avô do DVD era o Laserdisc, que era um disco igual de vinil, todo prateado, só que era um disco daquele tamanho para poder caber a totalidade das informações de um filme, porque é diferente de um CD que é só áudio. Aquilo lá é áudio e vídeo. E o Laserdisc, que é um tamanho de um vinil, daquele tamanho, uma bolachona daquele jeito, tinha o lado A e B, ou seja, você tinha que assistir o filme até a metade, virar o disco, literalmente, para você continuar a assistir o filme. Então não pegou. Os leitores, eu imagino que na época eram caríssimos. Eram leitores muito caros, todos importados, não teve nenhuma no mercado nacional que estreou, que lançou algum Laserdisc, e aquilo ficou só na saudade. E o DVD, aquilo lá foi extremamente inovador, porque com um CDzinho na mão, com um filme de altíssima qualidade, som Dolby digital e tudo mais, então aquilo lá era uma mudança drástica. Para quem gosta de filme, até para quem não liga muito para a qualidade, é inegável que é uma mudança você pegar um tijolão e substituir por uma coisa que você não tem que rebobinar. Tudo bem que você não ganha um desconto pelo rebobinar, né? Favor, rebobine, que todas as locadoras faziam isso. Mas os filmes ainda em VHS custavam caro. Então as grandes locadoras, por exemplo, um grande lançamento, eles tinham que comprar 20, 30 cópias. Dentro desse contexto, como é que você vai inserir o DVD ali? Se você já tem todo o seu... E você não pode diminuir, porque seus clientes são todos de VHS. E quando eu abri, eu fui a primeira locadora de Ourinhos só de DVD. Talvez uma das poucas do Brasil que só trabalhavam com DVD. E eu comecei com a módica quantia de 130 filmes. 130 filmes na sala da minha casa. E aí vem a questão da pessoa que vê o meio copo com ele cheio ou vazio. Isso que eu ia só assim, perguntar. Tinha muita dúvida, porque eu lembro assim... O pessoal falava assim, esse negócio de DVD não vai pegar. Esse negócio acho que não vai dar. Porque o cara quer a fita, porque isso aqui ainda não tem aparelho, os aparelhos ainda eram meio caros, tal, não sei o quê. Deve ter dado medo ali. Eu fiz muito cadastro quando eu pergunto para a pessoa, qual é o seu DVD? DVV, mas o que é isso aí? Mas não é aquela fita? Não, é um CDzinho. Mas entra no meu? Não vai entrar no seu. Não é videocassete. Mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, você tem que comprar um aparelho, tem que ir lá na Casa Bahia, em algum lugar aí, e comprar esse negócio. Mas é caro? E eu fazia cadastro, ficava lá o cadastro. Então, no primeiro sábado da inauguração
Eu aluguei das 10 da manhã. Então, por exemplo, eu fiz algumas inovações para a cidade. Não estou dizendo que eu sou um cara inovador, nada disso. Eu copiei da Blockbuster. Não foi nada inovador, não sou nada... Mas enfim, eu fui o primeiro locador que não tinha pornográfico. Eu tinha filhos pequenos e eu não achava legal trabalhar com o filme pornográfico, mesmo porque tinha que ter uma salinha especial e aquilo lá era a minha casa, era a sala da minha casa. Isso não impedia que algumas situações engraçadas acontecessem, porque, por exemplo, no horário do almoço, entrava um para almoçar e o outro fechava a porta. O cliente que via aquela porta ali achava que era o acesso para o pornô. E quantas vezes eu almoçando, o sujeito entrando na minha cozinha, é aqui que está o pornô? Eu falei, não, senhor, aqui é minha casa. Tem. Então, ele ficava procurando. Então, eu não tinha o pornográfico. Eu fui o primeiro locador que botou ar-condicionado, que as outras não tinham. Eu fazia questão de ter ar-condicionado. E também comecei a trabalhar com algumas marcas totalmente americanizadas que eu amava. Então, por exemplo, o MM. Então eu trouxe o MM para cá e comprava muito. Eu achava muito bonito aquele colorido, aquilo lá. Mas no primeiro dia, depois de fazer publicidade, divulgação pela cidade inteira, eu lembro que no final nós abrimos das 10 da manhã às 10 da noite. No primeiro sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, eu aluguei 13 filmes. E eu fiquei felicíssimo. Falei, nossa, a minha ex-mulher falou, que droga. Que belo amor, 13 filmes só o dia nós inteiro fizemos? para alugar 13 filmes. Agora, se você for fazer um cálculo, digamos assim, que eu tivesse no meu acervo 10 mil filmes. 10 mil filmes, certo? Para eu alugar 10% daquilo lá, eu teria que alugar 1000 filmes em um dia só. Se eu tinha 130 filmes e aluguei 13, eu aluguei 10%. Então foi muito mais sucesso do que era depois. Então, eu amei aquilo lá. Porque, detalhe, o dinheiro eu colocava na minha carteira, não tinha caixa. Eu punha na minha carteira. Então, eu amei aquilo lá. Então, aquilo, o que eu fazia? Só que eu era gastão. Eu gastava muito naquilo. Porque eu não só me limitava a comprar os lançamentos, mas eu queria ter de tudo. E o começo era caro, né? Caro. E eu queria ter tudo. Então, eu queria ter filme dos anos 80, eu queria ter filme dos anos 70. Se lançava lá o Casablanca. Não, esse aqui eu tenho que ter. Por mais que eu soubesse que naquele momento não fosse alugar e não fosse se pagar fácil. E eu comprando um Casablanca, eu poderia, por exemplo, então lançou um filme X. Eu poderia comprar 3 cópias desse filme X. Não, eu comprava um do lançamento. Um Casablanca e um Vento Levou, vou dar um exemplo. Então, eu tirava o dinheiro de um lançamento, ou seja, isso é contrário à política comercial de uma locadora. Mas não, o problema de você ter muito amor por isso é esse. Mas, no final das contas, deu muito certo. O meu acervo era assim... bem bacana. E nessa época também, você comprava nesse início em locais esporádicos ou já era direto com as companhias, não, com o distribuidor? As distribuidoras. Desde o primeiro minuto, esse 130 era do meu estoque pessoal. Era você foi comprando, foi juntando. Era o meu que eu fui juntando, aquilo lá era meu. Mas desde o primeiro dia que eu abri e tinha o meu CNPJ, então todas as distribuidoras vinham um visitante mensalmente, o da Disney, o da Warner, da Fox, da Paramount, da Universal, das outras produtoras como Europa Filmes, Flash Star, né? E aquilo era maravilhoso. Nossa. E eu não acreditava. Pra mim, vamos lembrar do Rock Balboa, que eu procurar uma fotinha desse tamanho e não achava. Pra mim, então chegava o representante da Disney e ele abria o porta-mala e ia arrancando o pôster. Arrancando aquilo ali. E daqui a pouco arrancando aquele display de papelão desse tamanho, aquele banner gigante. Eu falei, meu Deus, o cara me dá uma camiseta do filme. Ó, isso aqui precisa distribuir pro cliente. Vou distribuir. Nada, isso aqui é meu. Olha um boné do filme, opa, é meu também. Olha um chaveiro pra você distribuir. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô no céu. Eu tô no céu. E eu levava o pessoal, levava aí, ó, tá vendo? Eu torrava dinheiro, levava na churrascaria. Não, agora eu pago a janta, eu pago. Porque eu fazia questão de agradar esse pessoal, porque eu queria que eles viessem primeiro na minha locadora, viessem logo. Porque virava um mês, eu não via a hora de chegar o cara da Fox. Os lançamentos do mês. Quando lançava um Star Wars, eu falava, meu Deus do céu, eu já ligava pro cara, quando é que você vem? Ele, calma, meu itinerário aí é dia 15, vamos dar um exemplo. Eu falei, você já guarda essas coisas pra mim, já vai guardando. Então eu via aquele material chegando, e display, e banner, e tudo quanto é coisa, aquilo era maravilhoso, Eu passava, eu pegava, comprava os Red Bull, punha ali, dava 10 horas da noite, eu não ia dormir. Eu fechava o locador, esperava o pessoal ir embora e eu ia decorar. Era a única coisa que eu não passava para meus funcionários, porque isso aí era uma coisa muito minha. Eu queria decorar do meu jeito. Então eu arrancava aquilo ali, colocava um troço e misturava com os bonequinhos meus da coleção pessoal. Teve muito bonequinho que já meteram a mão, mas eu ainda, o pessoal, Eduardo, você não tem medo de largar esse bonequinho aqui? Eu tinha um Saruman feito de biscuit desse tamanho. Esse Saruman ele foi parar na Ana Maria Braga. A moça, ela é uma artista plástica, uma artesã que fez esse Saruman para mim, era bem grande. O rosto era assustador, era o rosto do Christopher Lee. Ela foi na Ana Maria Braga, ela até pediu emprestado as minhas estátuas, ela podia levar na Ana Maria Braga.
E eu, quando lançou essa edição definitiva do Senhor dos Anéis, eu deixei tudo aquilo lá e deixei meu Saruman. Meteram a mão. Levaram. Nossa. Mas o pessoal, Eduardo, você não tem medo? Fala, não, mas eu não vou abrir mão de decorar isso, da pessoa ver, da pessoa palpar. Ô, Du, assim, todo mundo com quem eu falei me falou exatamente isso. Ele falou, cara, é que você não estava aqui, Dona, você não era dessa época aqui de Ourinho, mas era uma experiência. Porque o cara explicava o filme, falava do produtor, qual era o contexto daquele filme, quem dirigiu, o orçamento, que não sei o que. Ele falou, meu, era impressionante as informações que o Eduardo tinha a respeito de cada filme. Ele ficava lá um tempão explicando e recomendava. E ele sabia o gosto da galera, então ele falou assim, cara, vem cá que você não sabe o que chegou, esse aqui você vai gostar. Ele falou assim, esse era o Du. Sempre foi assim. Era isso também, fazia parte dessa história da locação, também levar o cara para conhecer tudo sobre o filme. Era exatamente isso. O meu objetivo era trazer para uma pessoa uma experiência. Uhum. Aquilo lá não é só uma visita, você vai na padaria, você compra um quindim e se manda. Nada disso. Aquilo tinha que ser uma experiência visual. Por exemplo, eu descobri que tinha um certo cheirinho, um certo aroma que você enfiava ali no ar-condicionado e vendiam tipos de aroma. Aroma, sabor livraria siciliano. Aroma, sabor cinema. Eu falei, eu preciso achar esse aroma, preciso tacar no meu ar-condicionado. Como eu não achei, o que foi que eu fiz? Eu enfiei o micro-ondas lá, eu pegava, comprava pipoca da Elma Chips, da Elma Chips, e mandava os funcionários estourar a pipoca o dia inteiro. Eu falei, vocês estouram, vocês comem aí, pode comer essas pipocas aí. E estourava, a pessoa entrava, a pessoa sentia o cheiro da pipoca. Então eu queria que a pessoa tivesse uma experiência sensorial na minha locadora, que a pessoa entrasse e sentisse o cheiro da pipoca, sentisse a decoração, a vibração do local. Essa história de eu falar de filme, o que eu ouvia da minha mãe é o seguinte, quando eu escutava que um filme ganhou não sei quantos milhões de dólares, mas isso eu comentava com a minha mãe, meu Deus, esse filme fez tantos milhões, é a terceira maior bilheteria do mundo. E a minha mãe fala assim, bela coisa, e você ganhou uma coisa com isso? Grande coisa, que você não ficou nem rico nem mais pobre com isso. E aí eu falei, mas que saco. E eu falava, eu tinha vontade, quando eu escutava alguma coisa, eu queria passar para os outros, contar. Então a pessoa não entendia nada. A pessoa chegava lá e outro detalhe também, isso era quase que inadmissível. Você comprar um filme com uma bela porcaria, se a pessoa não perguntasse para mim, pode levar, eu não ia falar nada, eu não ia impedir que a pessoa levasse. Agora, se ela chegasse e falasse para mim assim, Eduardo, esse filme é bom? Eu ia falar, não é. Não. Infelizmente, não é bom, não. Eu aconselho você levar outro. O Al Pacino, nesse período, ele tava num ponto que, por exemplo, o Al Pacino, por um ator dessa grandeza, que já participou, por exemplo, do Poderoso Chefão. Ele tem muitos atores que chegam a esse ponto da carreira, que são aqueles filmes que eles lançam para você assistir em casa. São lançados única e exclusivamente em home video. Nem são lançados em cinema. O Van Damme aconteceu muito com ele, o Steven Seagal. Os dois únicos que se salvaram dos brucutus dos anos 80 foram o Schwarzenegger e o Stallone, que sempre eram filmes de altíssimo nível, muito embora os blockbusters, muito embora tanto o Stallone como o Schwarzenegger lançaram muita coisa depois de mais velhos que foram diretos para o VHS. Então, Al Pacino era um clássico caso. Ele estava fazendo já isso aí por dinheiro, porque ele falou assim, todo o prestígio que eu preciso eu já tenho. Eu já tenho o Oscar que eu ganhei por Perfume de Mulher. Daqui para frente, dane-se. Para mim, eu vou fazer por diversão. Então, ele fazia filmes muito ruins. Tem um deles, por exemplo, um filme chamado O Informante. E esse filme é horroroso, é horrível, é muito ruim. E não era o Al Pacino. Mesmo com o Al Pacino, não tinha o que prestasse naquilo ali. Eu levei muita sorte que eu tinha assistido antes. E pirata, viu? Eu peguei um piratão, falei, só do pirata me salvou. O vendedor veio babando, achou que eu ia comprar uns 20 itens desse filme. Eu falei, não, eu quero 2 cópias, uma para cada locador. Ele falou, tá louco? É Al Pacino. Eu falei, é uma para cada, só. Pessoal, nossa, Eduardo, e esse filme não tem como errar, né? Al Pacino, eu falei, tem sim, é muito ruim. Eu falava, eu não vou falar pra pessoa. Você trai a confiança da pessoa, você dizer que um troço. Existe opinião pessoal. E existe aquilo que é ruim mesmo. Aquilo lá é ruim total. Não há como gostar daquilo. Opinião pessoal, eu gostei e o outro sujeito não gostou, ou eu não gostei, mas o sujeito gostou, é um negócio. Agora, aquilo lá era muito ruim mesmo. Eu falava, sempre foi assim. Putz. Ô, Du, você falou de 2 lojas, né? Sim. Além da tua casa, você abriu mais num outro endereço. Abri mais num outro endereço. Eu percebia que a grande maioria dos meus clientes saíam do Jardim Paulista. Muitas vezes cruzavam por outras 2 locadoras para chegar na DVD King. Você falou, opa.
E eu acabei abrindo ali, onde hoje ao lado do Colégio Técnico. Hoje é um restaurante japonês ali. O Kenko. O Kenko, exatamente. Para quem não é aqui de Ourinhos, pessoal, a gente é numa área nobre aqui da cidade, sim, né? Muito valorizada. E hoje tem esse restaurante japonês, né? Então é só para contextualizar aqui. E foi muito legal, Donai, porque assim, eu não tinha... Quando nós alugamos, eu quis fazer da forma que foi a outra DVD Game, como se aquilo lá fosse uma franquia. As minhas cores eram amarelo e azul. E o piso era aquele piso quadriculado preto e branco. Então eu fiz o piso quadriculado, as cores amarelo e azul, fiz toda aquela decoração. Só que eu não tinha como investir em publicidade, em pagar uísque importado para os clientes. Não dava para fazer isso. Não dava para fazer uma publicidade maior. Não dava para fazer, por mais que eu quisesse, fazer uma noite glamurosa. Mas ainda assim, por exemplo, tudo, quando você tem amigos, você tem tudo, certo? Então, o que acontece? No filme O Retorno de Jedi, a princesa Leia, quando ela estava como escrava do Jabba, ela virou para ele e falou, nós temos amigos muito poderosos, você vai se arrepender disso. E é assim, eu tenho amigos poderosos. Ah, mas é lógico que você tem, você trabalha na justiça. Não esses amigos. Amigos poderosos são amigos que vão fazer realmente tudo por você e cada um vai dar a sua contribuição. Por exemplo, o padre da missa me emprestou o tapete vermelho do casamento e tinha uma escadaria para entrar nessa locadora. E ele me emprestou aquele rolo desse tamanho, um cara trazendo uma caminhonete, aquele treco, e ficou o tapete vermelho. Então a pessoa, na hora que entrava na inauguração, ela estava passando pelo red carpet. Ela passou pelo tapete vermelho para entrar na locadora. Que Esse legal, foi um. Tem um outro grande amigo meu, o Birajara Zamboto. Ele tinha um clube de cinema aqui em Ourinhos. Hoje ele está em... Eu esqueço o nome daquela cidade. Mas, enfim, um grande amigo. Colecionador de projetores de cinema. E o que ele fez? Ele já era cliente meu. Na noite de inauguração, ele pegou uma Kombi, ele colocou um projetor, ele pegou uma parede do lado de fora da minha locadora e ele ficou passando o trailer dos filmes do Mazzaropi. Ele ficou passando o trailer dos filmes do Mazzaropi e fez por cortesia. Então, quem passava na frente do Jardim Paulista, tava aquele tapete vermelho, só faltava aqueles holofotes. Isso aí eu não achei. Mas, enfim, passando o trailer de filme do Mazzaropi com projetor igual de cinema. E aí um outro amigo meu também, que a esposa era da Caninha Oncinha, eles estavam para lançar um produto para competir com a Smirnoff Ice. É um produto deles, mas não estava no mercado. O que ele fez? Ele falou que ele ia oferecer todos esses produtos antes do mercado, ia deixar lá. Ele falou, Eduardo, você vai fazer alguma coisa para os seus clientes? Eu falei, não, eu não tenho dinheiro. Ele trouxe o freezer da casa dele, encheu com aquela Ice deles, que não tinha no mercado ainda, e todo mundo bebeu de graça. E com 3 atendentes lá, 3 coelhinhas da Playboy ali, lá. Então, quer dizer, eu não gastei nada. As pessoas fizeram e eu fico muito grato por isso. Eu tenho muita gratitude de tudo isso que eu ganhei. Eu ganhei muito mais, não em termos de dinheiro, ganhei amigos, ganhei pessoas leais, muitos amigos nerds dali, que sentem falta do nosso bate-papo. E era engraçado porque no começo, realmente, não entrava tanta gente. As pessoas iam lá, sentavam no sofá e a gente batia papo de filme. E eu via que essas pessoas ficavam um pouquinho incomodadas, elas queriam conversar comigo, eu não conseguia. Não dava tempo de conversar com essas pessoas mais. Então era complicado, mas foi tudo uma troca de conhecimentos maravilhosa, que eu tenho bastante saudade disso. Que legal, cara. Você vê que o papo aqui é longo, né? Se deixar, me tesoura aí, viu? Nerd se junta, Dani. Deixa eu dar um salve aqui, atualizar o boa noite pro pessoal. Cactus Geek. Boa noite, Du. Estou com o Luciano aqui vendo vocês. Aê, grande Hoover do Cactus Geek, a única loja nerd daqui de Ourinhos. Aí, muito legal. Luciano, outro grande amigo meu, nerd cinéfilo e um dos maiores colecionadores de Ourinhos. Que legal. F3 Comunicação e Design, estúdio para podcast.